meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. E hoje eu vou responder uma das perguntas que mais me fazem, que é: por que as crianças mordem? Bom, como lidar com essas crianças que mordem? Por que essas crianças mordem? O que eu faço se o meu filho for mordido? O que eu faço se o meu filho for a criança que morde? Então, são muitas perguntas em torno desse assunto e eu vou tentar falar de forma breve ali do que a gente pode fazer em cada situação. Crianças que mordem estão expressando algum tipo de sentimento. Pode ser um desconforto, pode ser ansiedade, pode ser, basicamente, às vezes, uma criança que está tentando brincar e ela não tem noção da força dela. Às vezes não é nenhum motivo assim muito sério. Às vezes você mesmo, enquanto pai, mãe dessa criança, brinca, né? Ah, vem cá, vou te dar aquela mordidinha. Ah, eu peguei um pedaço. E a criança já fica com aquele comportamento na cabeça e acaba mordendo as outras crianças também. Então é muito importante que a gente entenda que os motivos são variados. O mais importante é que a gente identifique nessa criança que morde qual é o motivo. Por quê? Pode ser uma ansiedade por mudança, pode ser uma ansiedade porque está vendo os pais brigando, pode ser ansiedade porque estão forçando um desfraude, por exemplo. Pode ser N mil motivos, até mesmo uma brincadeira. Então, antes de mais nada, o mais importante é identificar por que essa criança está mordendo. O meu filho tem 3 anos, ele nunca foi uma criança que morde, mas uma vez, umas 3 vezes, assim, ele tentou me morder na brincadeira ali, né? Ansiedade por quê? Vê o Baby Shark. Baby Shark faz o quê? Não, morde, é o tubarão. Então ele vinha e me dava mordida. Ele falava que era o cachorro. Aí ele ficava, au, mamãe. E veio me morder. Aí ele já foi com um pouquinho de força. Então o que eu fiz lá na hora que ele tentou me morder? Eu fui mostrando a ele que ele me machucou. Falei, caramba, você machucou muito a mamãe aqui, tá vermelho, meu Deus, tá doendo muito. Caramba, nossa, mamãe vai chorar, tá doendo muito. E aí eu fui tentando criar nele o sentimento de empatia pela minha dor, né? Fui mostrando a ele que a atitude dele estava me machucando. Como o problema dele, né, a questão da mordida dele, não era nada ligado à ansiedade ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, foi muito rápido de solucionar e foi muito fácil de fazer ele perceber que não podia fazer aquilo. Foram 3 vezes que ele fez e das 3 vezes eu mostrei pra ele que doeu, que ele realmente me machucou e ele parou. Então ele vai pra creche, eu nunca recebi nenhum tipo de reclamação de agressividade por parte dele, ou de bater nos colegas, ou de morder os colegas. Então o meu filho não é uma criança que morde e eu consegui resolver assim muito fácil. De repente, se eu não tivesse feito nada, ele estaria mordendo os coleguinhas na creche brincando de cachorro, o que para uma criança é muito normal. Mas o meu filho é a criança que é mordida. Ele é mordido na creche, já aconteceu 2 vezes. E muitas mães ficam chateadas, né, quando isso acontece com o filho, porque a gente não quer ver o filho sendo mordido, sendo machucado, aquele filho que a gente cria com tanto amor. Então, da primeira vez, eu fui informada pela escola, né, pela creche, que ele foi mordido. Eu entendi, eu sei que acontece. Eu não vou ficar com raiva da criança ou com raiva da mãe da criança por causa disso. Só que da segunda vez que ele foi mordido, a creche não me informou. Ele chegou em casa, fui dar banho nele e eu vi que tinha a marca de uma mordida na batata da perna dele. Aí eu fiquei realmente muito chateada, porque nesse dia a creche não falou comigo. Eu não fiquei chateada pela mordida em si. Eu sei que as professoras da creche não tem como ver todas as crianças a todo o momento, mas se ele tomou uma mordida daquela, eu sei que ele chorou e chorou muito, né? Que o meu filho é super dramático e escandaloso. Então, eu sei que ele chorou muito e ninguém viu, né? E eu não fui informada. Então, assim, o que eu fiquei chateada, na verdade, foi de não ter sido informada que ele foi mordido, né? E não do fato da tia não ter visto, né? Da professora não ter visto que alguém mordeu ele. Então, assim, eu acredito que nesses casos, a gente não precisa também ter uma postura muito agressiva, até porque a gente não quer ensinar essa criança a ser agressiva. Então, eu fui na creche, conversei com a professora, falei, olha, meu filho foi mordido, mostrei pra ela. Você não viu? Ela, eu não vi. Falei, então eu vou pedir pra vocês ficarem mais atentas, porque já é a segunda vez que ele é mordido e dessa vez vocês nem viram. Eu acredito que ele chorou. Então, assim, tem que ter cuidado com os coleguinhas que estão mordendo. Aí eu quis saber se as mães já foram consultadas, se as mães já foram informadas que a criança está mordendo, né? Se essa criança já está sendo acompanhada, porque você precisa avaliar essa criança. Então, se você é professor, se você é mãe,
e você tem uma criança que morde, você precisa encontrar o motivo dessa criança estar mordendo. Se o seu filho é a criança que é mordida, você tem que estar junto com a escola de olho nisso. Seu filho não pode ser mordido todos os dias. Isso não existe, tá? Isso aí já é um exagero. Agora, de vez em quando vai acontecer, porque são interações entre as crianças. Eu sei que dói muito na gente, né? Me dói muito quando eu vejo meu filho apanhando ou quando eu vejo meu filho mordido. Mas eu sei que às vezes nessas interações isso acontece, então a gente precisa manter a calma. Né? Não ensina seu filho a morder de volta. A minha mãe falou pro meu filho morder de volta. E eu falei, não, você não vai fazer isso, porque ele não tem que se igualar. Né? Ele não tem motivo nenhum. Então a gente não pode ensinar a criança a ser uma criança agressiva, tá? Mas a gente pode ensinar, por exemplo, ó, se o seu coleguinha tá te perseguindo, tá te mordendo, se afasta do coleguinha, reclama com a tia. Né? Fala, tia, me ajuda aqui. Né? Se você tá vendo que é sempre o mesmo coleguinha, você não vai ficar perto desse coleguinha que tá mordendo. Né? Mas você vai falar com a tia, vai tentar se proteger de alguma forma que não seja uma forma agressiva. Segregar crianças também não é legal, mas a gente também não quer que o nosso filho passe por violências. Então a gente precisa ensinar mecanismos de defesa, mas que não sejam mecanismos agressivos. Tá? Então, enquanto educadora, eu procuraria saber, junto à mãe dessa criança, por que essa criança está mordendo, o que está acontecendo na vida dessa criança, qual é o motivo dessa ansiedade. Né? Porque na maioria das vezes é ansiedade. E às vezes é só uma brincadeira. Então, se a criança está mordendo por brincadeira, a gente ensina que não pode brincar assim, tá? E se é o seu filho, tenta resolver com calma, conversando com a escola. Nada de barraco, nada de chegar batendo na mesa, né? A gente tem que entender também que as professoras têm muitas crianças para olhar, seja a sua creche particular ou pública, sempre tem muita criança. É difícil, não tem como a gente dar conta o tempo inteiro, tá? Então, muita calma nessa hora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E já me segue ali nas redes sociais, né, pra gente conversar um pouco melhor sobre os assuntos de forma mais ali próxima. Dá like no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Me ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas verem também. Deixa aqui no comentário para mim se você é professor, se você é mãe, se sua criança é mordida ou se sua criança é a que morde, tá bom? Boa sorte aí para vocês que estão tendo que lidar com esse tipo de situação, porque eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil para mim, eu sei que não é fácil para ninguém. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo e tchau!